Olá, cavernantes e cavernantas. Acabei de pensar nisso. Gostaste, Dudu? Cavernantes e cadernantas. Cadernantas não, assim parece cadeirantes. Cavernantes e cavernantas. Tenho duas coisas contra. Parece cadernetas e supostamente nós somos os ecos das cavernas, não as cavernas dos ecos. Não, mas eles, os nossos ouvintes, são os cavernantes e as cavernantas. Acho fantástico. Ou seja, estão-nos a fechar cá dentro, é isso? Exatamente. Pá, se calhar estão a fechar-nos. São chacanas. Falando em fechar cá dentro, hoje trouxemos uma pessoa para nossa caverna. Olá, Não digo mais. É o Miguel. Miguel, queres-te apresentar um bocadinho? O que é que queres dizer sobre ti? Claro. Não tem aquela pergunta enfim, de quem és tu, não é? Sim senhor. Quem és tu? Bem, olhem, esse respeito, não posso dizer que seja muito diferente de vocês, porque, bem, sou só uma pessoa que gosta de pensar sobre este tipo de coisas e que se dá ao trabalho de vir falar sobre elas para as pessoas que quiserem ouvir. Então, e és solteiro ou... Sim. Mas eu Essa é dou-me o número. importante também. Pronto, desculpa, mas eu não posso dar o meu número, mas... eu já tenho o teu número, não te preocupes. He's taken, ladies. Fico mais Pois, descansado. esse é o problema de trazer aqui amigos, não é? Que isso tende para o deboche rapidamente. E nós estamos aqui com conceptualismos e sair da caverna e coisas assim, até chegar um bom tropa nossa e enfim. O Miguel foi nosso colega durante a faculdade e nós já debatíamos coisas interessantes desde então, portanto a sensação é de simplesmente continuar uma longa conversa que durou durante anos A da verdade é essa, filosofia. pronto, a verdade é essa. Eu acho que também me senti tão à vontade para vir porque, enfim, acho que em certa medida não é assim tão diferente daquilo que nós fazíamos, enfim, em vários sítios, que não vou mencionar, mas vários sítios em que, de facto, debatemos várias vezes e, portanto, isto aqui parece que é algo relativamente natural depois disso. Parece algum sítio, né, leia-se à frente simplesmente da biblioteca, né, porque quem ouve... É só um exemplo entre outros tantos, não é? Não vou falar em Fonsecas nem nada assim, porque isso aí... E o Não, mítico não. 13. Sítios são discussões puramente intelectuais, Sim. à frente de bibliotecas, de Não, claro. locais de estudo. Mas, Miguel, conta-me lá então, como é que é ser o Miguel? Em geral? Sim, aliás, em geral ou nesse momento, eu deixo-te responder com a profundidade que quiseres dar a essa pergunta. Pronto, é um ônus muito pesado, mas enfim, eu diria que, enfim, acho que de uma forma geral, não. Toda esta situação, não é? Em que todos nós estamos, faz com que as coisas sejam diferentes, necessariamente. E de que situação é que falas nesse momento? Ou seja, de que ponto é que o Miguel está nesse momento a falar da sua vida? Opa, dizem que é uma coisa, qualquer coisa de 18 ou 19, pá, não sei, não me lembro. Mas que por causa disso não podes ir à rua. E, opa, o que é que ia dizer? Há muitas coisas que mudam, sabes? Há muitas coisas que mudam e, nesse sentido, acho que é uma vida muito diferente daquilo que se esperava, por um lado, que é sempre o remédio mais rápido para se ficar triste, não é? Mas para lá disso, mesmo em termos práticos, é muito diferente, não é? Portanto, Certo. acho que, enfim, É que- se tu me perguntas neste momento, é a minha resposta que eu tenho para te dar, a não ser que queres uma coisa mais Sim. meta. Não, como é óbvio que a conversa há de evoluir e daqui vamos acabar nas estrelas. Isso aqui vai sempre a subir. Caverna para as estrelas. Era bom, não era? Exatamente. Era bom, não era? Pois, era essa a intenção. Mas é porque eu pergunto assim, né? Para além da pandemia, que enfim estamos todos a passar nesse momento, eu depois de terminar os meus estudos, despedir-me de vós e corri para o Algarve. Portanto, sim, estou fechado mais à praia aqui. Tá? Eu só queria deixar esse Isso é muito detalhe. engraçado. Sacana, seu ganda sacana a gabar-se. Ainda por cima agora está Exatamente. sol, não é? Palhaço. Tá solzinho, o tempo tá bom. Mas pronto, mas obviamente para além disso, né? Porque pelas minhas condições de vida agora, eu imaginei que depois da licenciatura, somos licenciados os três em Direito, eu haveria de estar fechado num escritório. Acabei por ficar fechado em casa. Enfim, há várias coisas para se dizer dessa diferença de estar fechado no escritório para ficar fechado em casa. Mas já no teu papel, porque tu agora estás a dar aulas de Direito
na universidade. Enfim, eu acho que deve ter tido condições bem especiais, porque eu imaginei que eu ia ter um certo tipo de isolamento dentro do escritório. Clientes para lá, clientes para cá, idas para o escritório, mas como estagiário eu esperava ficar realmente fechado no fundo do escritório e fazer o meu trabalho. Tu esperavas o calor dos alunos, amigo. Por onde é que foi esse calor nesse momento? É verdade. Isso é muito engraçado, porque, enfim, quando tudo aconteceu, pela primeira vez, enfim, isto de facto parece um evento assim, pós-apocalíptico, mas, enfim, pelo menos para dar ainda não foi, que já não é mau. Mas quando aconteceu, enfim, havia mais ou menos a esperança de que, bem, isto aqui, estamos em março, não é? Portanto, bem, isto aqui, sei lá, Páscoa, lá para maio, não é? Vamos voltar e depois, enfim, não foi bem assim, como todos já sabemos, entretanto. Mas eu acho que por um lado, essa expectativa ajudou a amenizar um pouco as coisas, até porque eu já os tinha conhecido, mas vi-me forçado, de certa maneira, a tentar quebrar um pouquinho mais a barreira que há entre aluno e professor, não é? Porque, enfim, como vocês sabem de certo, e em particular no nosso meio, não é? É preciso e é necessário conservar alguma distância, porque, enfim, por motivos óbvios, e ainda por cima, não sendo eu propriamente velho, Sim, enfim. E nós bem sabemos desse lado que os professores têm favoritos e o que mais. Portanto, é sempre bom dar uma disfarçada nesses anos. Talvez, tal. Mas o problema foi que, enfim, eu vi-me forçado um pouquinho a derrubar um pouco dessa barreira. Portanto, tive de fazer mais piadas, tive de ser um pouco mais informal. Enfim, não tanto durante a aula, pronto, mas naquele início, naquele fim. Portanto, sei lá, mando mais piadas, tento ser um pouco mais, como os jovens dizem, relatable. Sim, exato. Eu acho que isso ajuda um pouco, de facto. Acho que isso ajuda um pouco, porque, enfim, grande parte do meu método prende, enfim, método como se isto fosse assim uma coisa assim, muito especial, mas não é, porque o que eu faço no fundo é olho para eles e eu pelas caras vejo, se estão a perceber, se não estão. Se há ali qualquer coisa que falhou, aonde, e eu consigo abordar de forma mais específica, do género X, estou a ver que não percebi isto, quer que eu volte atrás, depois a pessoa lá diz que sim e tal. Assim. Sabes, é engraçado porque tu estás-me a fazer lembrar dois assuntos bem giros. Um é do materialismo dialético, do Hegel e depois mais ou menos que o Zizek vai contra, que é ver toda a realidade como uma relação entre coisas. E é giro porque para ti a quarentena realmente estragou a tua relação com os teus alunos. Estragou. Bem, Alterou muito. Ela continua a existir e essa é a parte engraçada. É que realmente acho que através da destruição de alguns elementos tu começas a perceber ou tu tiveste a capacidade de perceber o que era realmente os elementos que faziam essa relação. E eu acho isso... Tu encaras dessa forma? Por acaso é uma grande pergunta. É assim, sendo sincero, eu acho que grande parte do gosto vem daí, certo? Porque quer dizer, enfim, vocês sabem a quem eu sou, não obstante brilhante. Mais ou menos, não é? Mais ou Sim, menos. mais ou menos, pronto, enfim, tem assim uma ideia vaga, mas como sabem, eu não faço questão de falar muito, o que de facto não deixa de fazer de mim uma escolha muito curiosa para este episódio, mas portanto não faço questão de me ouvir falar, mas a verdade é que o que eu gosto mesmo é isso, portanto enfim, é de facto sentir que houve ali algum tipo de relação, ainda que muito sui generis. Eu acho que para mim, se é isso que perguntas, grande parte do significado e do carinho que eu tenho pela própria profissão é isso, não é? De facto, é um tipo de relação muito diferente e muito à parte, mas é algo que é extremamente recompensador e mais do que isso até é desafiante, quer dizer, quantas vezes já não tive, sei lá, perguntas que me fizeram, não fazia a menor ideia. Como é que eu te respondo? Epá, claro. Isto acontece e de facto, enfim, é como aquele provérbio, acho que foi o Benjamin Franklin que disse, se calhar, de que as leis são como as salsichas, nunca devias ver como é que ambas são feitas. E aqui essa lógica aplica-se um pouco a isto, quer dizer, as pessoas não têm noção de que é estar neste lado e pronto, enfim, pelo menos das coisas, mas muitos de nós, quantas vezes é que já não fomos apanhados, enfim, de calças na mão?
Mask, wear a mask. Is this really much to ask? Let's see if he's who we think he is. Mask on, fuck it, mask on. Mas tu achas que... Eu vou desenvolver um bocadinho mais essa pergunta, mas fazendo-a diretamente. Mas tu achas que existe uma relação... vou usar a expressão em si, que tu foste descobrindo com os alunos através de um processo de desconstrução durante a quarentena, ou enfim, não estás muito preocupado com essas coisas? Porque eu estou-me a lembrar de um filósofo aqui, que é o Montaigne, e ele disse umas coisas muito interessantes que eu na altura que li um bocadinho na minha adolescência achei fantástico. Porque ele falava de uma ideia de máscaras. E ele falava... ele dava um exemplo prático na altura. Imagina o seguinte: estás tu, adolescente, e estás a ver uma beldade a trocar as suas roupas por detrás de uma porta, e tu estás no buraco da fechadura a ver. Entretanto, chegam os teus amigos. E se calhar a tua reação vai ser: epa, tu nem sabes, olha só o que é que está ali. Atenção que isso é um exemplo de 1800, está bem? Eu só quero dar esse exemplo, ele é em 1800, isso Sim, não é sim, agora. nós atualmente E não aí objetificamos. Sim. Exatamente. E aí chega os amigos e há uma reação espalhafatosa do amigo que está a ver aquela situação. E depois, num outro contexto, aliás, no mesmo contexto, mas um cenário alternativo, chegam os pais daquele garoto. E aí a reação dele é: não, mãe, pai, isto não é o que parece, eu estava a amarrar os sapatos, ou eu sei lá. E a pessoa envergonha-se. E a pergunta do Montaigne é: então tu és uma pessoa que se envergonha ou uma pessoa que vanglorias? Óbvio que o exemplo é caricato, mas o ponto dele é: parece que as nossas atitudes e a nossa própria personalidade altera-se consoante o contexto e as pessoas que nos acompanham. E aí, qual delas é a verdadeira? Porque o ponto do Montaigne é: com os pais, ele de facto sente vergonha. E com os amigos, ele de facto vangloria-se. Ele não está a fingir nenhuma dessas emoções. E pronto, e nisso num contexto em que, repara, eu senti isto quando comecei a minha rotina de trabalho. Eu era um garoto ali a estudar, com uma certa reverência estúpida perante os meus professores. E de repente, de um dia para o outro, sou chamado de doutor. E de facto isto causa-me, né, assim, uma certa... E eu tenho de agir como tal. Há alguma dificuldade. Mas a impressão que eu tenho é: hoje eu consigo fazer esse papel. Hoje eu consigo... tenho ali os meus truquezinhos e tal. Faço umas pausas estratégicas quando leio os documentos. que às vezes não faço a mínima ideia do que é que o cliente está a falar. Tenho ali o meu teatrinho. Até que se calhar não deixa de ser teatro e passa a ser verdadeiro. E depois esse é o ponto do Montaigne, não é? Onde é que está o Fábio aqui? Tu vês isso dessa forma para ti? Existem essas máscaras, elas são verdadeiras? Ou tu estás à procura de um Miguel na relação com os seus alunos que existe em si, e na verdade a pandemia ela só te ajudou com um processo de desconstrução a encontrar esse Miguel professor que há dentro de ti? Bem, é assim... acho que o ponto de partida, e acho que se calhar podemos começar por aqui, é que, de certo modo, não é? Quando vou dar aulas, eu, enfim, é claro que meto uma máscara. E, enfim, sei que acho que é uma questão de método entre os meus colegas. Sei que há uns que fazem algo do género, outros que são mais naturais. Eu, até por uma questão de autodefesa, porque comecei a fazer isto relativamente novo e enfim, até para aí sim, para de facto criar alguma distância, tive de colocar essa máscara, certo? E essa máscara vem enfim, com um certo conjunto de características, com um certo conjunto de tiques, de comportamentos, não é? Portanto, no fundo é um pouco uma construção, certo? Uhum. E nesse sentido, enfim, claro que não foi logo, não foi imediato, mas sinto que com algum tempo consegui criar uma máscara, certo? Uma imagem. Enfim, ou pelo menos aquela que eu acho que as pessoas têm. Pode não ser aquela que eu acho que tenho quando estou a interpretar esse papel, certo? Mas acho que em certa medida passa de facto a impressão de que há uma máscara. Uhum. Agora, o que eu posso dizer é que... essa impressão, mas se calhar essa impressão também é só tua, né? Sim, se calhar é. Porque essa máscara
É complicado, porque essa máscara, a sensação de ser máscara e não ser, não é? Se calhar só tu que estás a desempenhar. Se calhar a máscara funciona a tal ponto que para as outras pessoas não é máscara nenhuma, não é? Sim, Eu vou sim. até a um segundo ponto. Achas que isso é uma máscara ou é apenas Então, uma isso é uma linguagem, ótima uma pergunta. linguagem diferente? Eu ia falar sobre isso, porque, enfim, porque a questão aqui é que máscara, não é? Dá um pouco a ideia de que é algo que não é nosso, não é? Que é algo externo e que é algo que nós colocamos, que não sendo parte de nós, exatamente. não é? Que queremos fazer parecer que sim. Exato. Quer dizer, aqui a questão é, não é? Será que é mesmo a máscara ou se é apenas uma faceta minha que eu gosto de. Ou que gosto, não é? Porque de facto gosto, ou que faço questão de mostrar. Uhum. É complicado, porque aqui vamos a questões de saber, não é? O que é que nós somos, não é? Portanto, até Pois. que ponto é que. Reparem, porque aqui eu posso perfeitamente argumentar, bem, isto é claramente um papel, porque eu não me comporto assim, certo? Eu não falo com os mesmos tiques, eu não. Enfim, e eu não ando de fato todos os dias, portanto, são logo duas coisas muito óbvias que poderiam fazer chegar à conclusão de que não é rigorosamente a mesma coisa. Mas ao mesmo tempo, quer dizer, apesar de tudo, é uma coleção minha, certo? Portanto, fui eu que construí aquilo de acordo com Exato. certos ideais, com certas ideias, com certas, enfim, estratégias, e aquilo veio de mim, certo? E apesar de tudo, o meu objetivo não é propriamente adulterar-me ou tentar ser algo que não sou, mas é como se fosse um potenciar ou Uma vertente. sei lá, tipo, concentrar, não é? Certas partes minhas numa persona. E porquê é que escolheste, por exemplo, ok, nós nunca tivemos aulas contigo, tu deste-nos algumas explicações e tal, todos nós, para nós conseguimos passar na Desafou a grande na questão prévia. Ui. Aquelas explicaçõezinhas da questão prévia. Pois, a mim foram as Nani. Fogo. Epá, realmente esta publicidade não se paga. Mas eu acho que é. Tu sentes muito a questão de fake it till you make it. Absolutamente. Como é que isso se chamava? Era o complexo do o É fingidor? o complexo do impostor. Complexo do impostor. Exatamente. Mas sim, é uma coisa diferente, porque Até que ponto é que é assim tão diferente? Porque, mais uma vez, tu estás a entrar numa personagem, não é? Estás numa máscara e que realmente tu sentes que essa máscara não te pertence. E depois tu, ao mesmo tempo, dizes a ti mesmo: vou usar esta máscara até que ela me caiba, ela me saiba bem e saiba que sou. Parece que é minha. Por acaso, isso agora também faz. Tu gostas do Falcão e do. Gostas de filmes da Marvel? não é por isso, mas pá, podes fazer o teu. Não, o meu ponto é só porque. Pronto, O se Dudu tu não andou a viste os fazer uma filmes- direta de filmes da Marvel e agora não. Está todo o universo. impossível isso. Não, eu estou. E aquilo está incrível. WandaVision. Não, esse eu já vi, também gostei bem. É o Falcão e o Winter Soldier. E não sei se sabes como é que acabou o Endgame. Imagina, eu nunca vi o filme, mas com os 4.000 memes que de facto fizeram sobre isso é um pouco difícil não saber. Pronto, eu vou só dizer que o Capitão América já não pode ser Capitão América e então deu o escudo ao Falcão. E o Falcão está constantemente a dizer. Nessa Isto- sombra do Capitão América, não é? Está a dizer: parece que este escudo não é meu, parece que pertence a alguém. E eu acho que a série vai toda ser um bocadinho a construir exatamente nessa perspectiva de ele tem que ser o novo Capitão América, mas essa máscara não lhe sabe bem. E É o Simba que tem de voltar para o seu reino e assumir o seu papel no trono. é, exatamente. E eu diria, até que ponto, Miguel, é que qual é a tua relação com esta máscara? Tu sentes um bocadinho o Falcão, às vezes? Isso é uma boa pergunta. A resposta é sim, mas curiosamente não tem nada a ver com as aulas. Muito pelo contrário, até. Eu noto que quando dou aulas presenciais, e agora também, mas menos, que a minha vida, no geral, fica mais. Enfim, não vou dizer leve, mas noto, enfim, se calhar vou ser mais diplomático. Noto uma diferença na minha personalidade quando estou a fazer. Porque há semestres que dou aulas e outros que não dou. E então, quando dou aulas, sinto no geral
que parece que fica um pouquinho mais próximo dessa mesma personagem. Que Portanto, giro. Portanto, eu acho que quanto muito, quer dizer, essa máscara que eu ponho é algo que me ajuda imenso. Ah, sim. Não, ou no fundo, não é? É aquela. Resta a pergunta, não é? Será que. E aí, essa pergunta é muito grega de se fazer, né? Porque o Aristóteles, ele achava que. Ele tem essa ideia do cosmos, né? E que tudo tem o seu lugar e todos nós temos o seu papel. Levanta outra vez a ideia do Prometeus, né? Que os animais estão em harmonia, os homens estão à Exatamente, procura do sim. seu lugar na Terra. E, então, portanto, para Aristóteles é como se tu estivesses constantemente, a partir do momento em que tu nasces, à tua procura. Mas esse eu existe. Tu só tens de encontrá-lo. Então, se calhar a máscara, né, é uma ideia muito bonita essa. Porque, né, que se calhar essa máscara que tu dizes que tu sentes-te, se calhar, mais confortável quando a colocas, é essa ideia grega de, se calhar, encontrar-se o teu lugar, né? Sem dúvida, sim. Não, eu posso dizer com toda a franqueza que é o trabalho mais divertido que eu alguma vez tive na vida. E não sei se fofo. é tudo muito querido, mas O que é pesado? Assim pergunta o espírito resistente. E se ajoelha como um camelo e quer ser bem carregado. Sim, porque tu basicamente, quando tu fizeste uma decisão a partir do momento, né? Foi exatamente. porque tu tiveste. Tu estavas a fazer também o estágio da ordem, né? De início. Sim, exatamente. E chegou um momento em que that's enough, guys. Obrigado. Eu aprecio o tempo, mas eu tenho aqui a minha própria agenda e vou correr em direção a ela como um cão com fome. É um pouco, de facto. Enfim, isso tem a ver com outra questão que é algo parecido, não é? Que é em que é que nós queremos gastar o nosso tempo, certo? E, enfim, não tendo a ver com o sítio onde estive em si, tem a ver com a atividade, portanto, com o tipo de coisa que se tem de fazer, não é? Que, atenção, eu respeito imenso, certo? É só uma questão de competências. Porque que eu não as tenho, ok? Não é? Sou eu que não as tenho. Porque para ser advogado, não é? É preciso ter um certo conjunto. É preciso ter um certo conjunto de características que eu não tenho. E pronto, enfim, não é bom, não é mau, mas simplesmente não tenho. Realmente as cromices sempre foram mais a minha praia. Mas acho que tem a ver muito com isso, não é? Portanto, em que é que nós queremos estar a gastar tempo. E a da altura apercebi-me bem. Estou a fazer duas coisas ao mesmo tempo e podia estar a fazer uma delas melhor do que a outra. Certo. Então decidi. Sabes, deixa-me aqui posso só fazer a pergunta? Que é, todo esse teu discurso parece que estás a dizer que tu foste feito para dar aulas. Não foi isso que eu disse. Não foi isso que eu disse. Não, Disse que- não me ponha essas palavras na boca que tu me conheces, Eduardo. Não há essas coisas de Aristóteles e de Cosmos e feito para estar nesse lugar. Não. É isso. É algo que eu quero muito fazer. Queria na altura, quero agora. E, enfim, durante os tempos tive... Mas porquê que tu foste fazer então sequer esse estágio? Tu ainda não tinhas chegado a essa conclusão? Ou Sim, como é que foi? Tinha chegado, de facto, à conclusão Certo. que, enfim, que a carreira académica era aquilo que eu queria, não é? Portanto, enfim, já me tinha resignado a ideia de que ia precisar de óculos novos cada 2 anos. Pronto. Mas, enfim, por uma questão de calendários e de datas e de prazos de transitar de uma fase para a outra, em termos de carreira, havia ali, pronto, um período meio morto em que não tinha grande coisa assim para fazer, por um lado. Portanto, isso foi um dos fatores. E por outro lado, achei que, enfim, que ter ordem ser algo positivo, não é? Porque, enfim, isto tem direito disto, não é? Que é preciso saber, que é preciso ter contato com a vida prática e que se tem de saber portanto, ver como é que funciona, como é que é feito, portanto, ter mais esse contacto com a prática. Então achei bem, tenho estes 2 anos para matar, os estágios de ordem demoram Vamos 2 embora. anos, e pronto, se calhar vamos a isso. E Foi isso que então, decidi. no fundo, para adquirir essa experiência, não é? Foi Enfim. muito isso. Bom, há um texto que nós já conversamos algumas vezes, que sei que já é que sei que já lhe é familiar, no caso, que são as 3 metamorfoses do Nietzsche.
que, enfim, eu digo a brincar que esse deveria ser o livro que todo gaiato que começa a ler Nietzsche deveria começar. Porque, enfim, Isso é- Nietzsche isso- Isso é uma opinião um pouco controversa, mas... é a minha. Justo. Porque o Nietzsche ele é muito tentador, principalmente quando tu és jovem, É. com vontade de pensar. Ele diz lá umas coisas fortes, faz umas críticas giras, agressivas, cheias de vontade, não é? Tu lês aquilo e tu consegues sentir uma intensidade enorme, as críticas que ele faz. Enfim, a moral que estruturou a nossa sociedade, né? A moral judaico-cristã, a ideia de que ele chama mesmo a moral escrava. Ele tem, enfim, não lhe faltam atributos para ele ser uma pessoa bastante empolgante de se ler. Mas depois, apesar dele ter essa postura, nesse texto, ele diz que a evolução, até se chegar no projeto de homem que ele está a tentar construir, o além-homem, existe 3 fases. A fase do camelo, a fase do leão e a fase da criança. Nessa altura, e portanto vou só dar uma explicação bastante rápida, a fase do camelo serve para adquirir experiência, adquirir todas as tradições e toda a cultura que te é herdada, no fundo, agarrar bagagem, lê livros, comporta-te bem, obedece os teus pais, carrega tudo que tu tens a carregar. Até que tu chegues numa fase em que tu podes dizer não, que é a fase do leão. Depois que aprendes a dizer não, só de nãos também não constróis a tua vida. E então chegas numa fase de criança, que é uma fase mais leve. Enfim, depois de carregares tudo. Aí, basicamente, tu podes dizer não, mas o teu não é leve. O teu sim é leve. A vida torna-se mais leve. Muito mais leve do que é para o leão e do que foi para o camelo. Mas enfim, vamos focar aqui nessa primeira fase. Tu achas que essa primeira fase de adquirir experiência para depois, talvez, um Miguel futuro dizer um grande não? Foi isso. Eu vou adquirir experiência para depois ter essa postura e poder negar essa parte e fazer o que eu quero. És um camelo nietzscheano. Basicamente esta é a pergunta. Foste Obrigado. camelo. Muito obrigado, Dudu, pelas tuas muito queridas palavras. Eu aqui a tentar explicar e o Dudu resumiu tudo. Sim, És não, pá. Tawas, quem sabe formular És um perguntas? camelo nietzscheano ou não? Bom, mas malta, também reparem que eu já sabia para que é que vinha, portanto, enfim, estava mais ou menos à espera disto. Acho que de certo modo sim, quer dizer, eu acho que o meu objetivo foi esse, não é? É como dizes, portanto, para mim, essa questão do sim ser mais leve e do não ser mais leve parte também, em grande medida, de uma posição de conhecimento, não é? E de experiência, porque, enfim, de facto, eu já carreguei isto, já passei por isto, e portanto tenho toda a confiança para dizer para lá daquilo que é uma intuição que não, ou que sim, ou que talvez, certo? E é um pouco isso, eu acho que, eu neste sentido, eu até acho que a fase do camelo, do Nietzsche, é muito mais sobre fazer aquilo que é preciso, digamos. Portanto, Ok. pode até ser algo que nós gostemos até, portanto, pode ou não, mas é algo que é preciso fazer, certo? Portanto, Certo. do fundo, se queres isto, paga o preço. E a fase do camelo, exato. para mim, é tal e qual isso, certo? Portanto, mais do que fazer algo que enfim, que por algum motivo não gostemos só porque sim, só porque é mau, não é? É fazer aquilo que temos de fazer. E que sentimos tem de ser temos feito. fazer. Sim, é. Exatamente. Para se chegar, Portanto, não é? queres Exatamente. falar de Nietzsche, vagabundo? Senta o rabo na cadeira e lê os livros e faz o trabalho de casa. Não é só estar aí e partilhar as tuas ideias num podcast sem saber. Exatamente. Tens de fazer o teu trabalho de casa. Essa é a fase do camelo. Para mim é pouco isso e acho que, enfim, mesmo as coisas, enfim, acho que não há uma profissão no mundo que não tenha os seus inconvenientes, certo? Portanto, Com certeza. por muito cadeira de sonho que seja, e acredito que o meu caso seja um desses casos, estudo o suficiente para poder dizer isso, mas, enfim, como qualquer profissão, nada é perfeito. E acho que a parte do camelo tem um pouco a ver com isso, que é, ok, tu queres isto? Queres. Então o que é que tens de fazer para lá chegar? Isto. Então, pronto. Sabem, eu sou um bocadinho contra as 3 metamorfoses, mas eu não vou dizer já porquê, mas eu faço
já uma pergunta a indicar, se calhar, a razão, que é: quando é que tu sabes que deixaste de ser o camelo para ser o leão? Quando é Isso é que uma tu ótima achas pergunta. que realmente tem que ser dito não? É um bocadinho como a questão do que temos no último episódio, quanto ao Martim e a escola. Quando é que tu realmente sabes Claro. o suficiente para criar a tua doutrina? Exatamente. Eu acho que, enfim, acho que essa pergunta pode ter várias respostas, mas acho que neste contexto específico, quando estamos a falar de, interpretando a fase do camelo como sendo tenho de fazer isto, certo? Diria que a fase do leão é o momento em que te apercebes que isso já não faz sentido. Que queres, imagina, porquê? Porque é que tu estás na fase do camelo? Porque queres alguma coisa, certo? Tu não estás simplesmente a sofrer porque sim, estás a fazer com um fim. A partir do momento em que isso deixa de servir esse fim e que de repente, imagina, que deixa de servir ou que de facto o teu fim mude, também enfim, é possível, não é? Quando de repente aquilo que tu tens de fazer e aquilo que tu queres está desalinhado, aí sim acho que chega a hora de adotar uma postura mais de leão Nietzsche, não é? É tudo uma questão então de perspectiva e de aim for your goals, ou seja, enquanto o teu objetivo para o estagiário em que sonha ser o Harvey Dent, amigo, Sim. senta aí e devora todo o trabalho burocrático que tu tens de fazer. É verdade. A questão é que se calhar para ti foi, mas para que é que eu estou a carregar esse peso? Não é? De facto foi, enfim, eu, na altura senti algum vazio existencial porque, enfim, por causa disso, não é? Não é que, enfim, mais uma vez, não é que ser advogado seja um mau emprego ou algo que o valha, mas como digo, portanto, é preciso ter certo tipo de competências para ser um bom advogado. Eu não tenho, e acho que foi um pouco um ciclo, quer dizer, eu não era particularmente bom e eu tinha de me esforçar o dobro, mas aquilo também não me dava muito prazer, certo? Portanto, era um pouco um Claro, ciclo. isso tudo acaba por E depois fazer fazia com que eu depois, claro. certo? Portanto, enfim, eu aqui, só para estar bem claro, não é? A culpa é minha, certo? Portanto, isto aqui recai sobre os meus ombros, claro que sim. Portanto, enfim, se eu desistia, não é? Portanto, claro que a culpa é minha. Mas a ideia é bem no fundo essa, não é? Portanto, a da altura, uma pessoa sente que de repente aquele fim que tínhamos imaginado e de facto a utilidade que aquela ação tinha, né, parece que está mais distante e que está muito longe até o dia em que deixa de ter qualquer nexo. E acho que aí é o dia em que, seja o que isso for, não é? Não me cabe a mim julgar o que é que cada um quer, mas acho que nessa altura, sim, está na hora de reponderar até que ponto é que queremos continuar a carregar aquele fardo. Não é? Mas isso é fantástico. Eu adoro quando a pergunta é filosófica e a resposta, porque simplesmente sinto que está certo. E também não há género de guru nenhum. Eu adoro quando a resposta é porque eu senti que já não fazia sentido. Não, repare que eu tinha medo disso, porque epá, é que isto parece um pouco, agora que eu penso nisso, parece um pouco aquelas conversas, sei lá, motivacionais de chacha. Não muito, na verdade. Bom, ok, explica. O Fábio adora, porque isso. da forma como eu ouvi, eu percebi exatamente o contrário. Não, pronto, ainda bem, só que eu tinha medo que de facto fosse aquela cena, não, tu és o que tu quiseres e fazes. Acho que foi uma mistura, porque eu acho que depois tu também acho que foste a um ponto um bocadinho dogmático em que disseste que as tuas ações, tu tinhas toda uma finalidade e as ações que estavas a fazer já não cumpriam essa tua finalidade ou mudaste a tua finalidade e perderam um sentido. Eu acho que realmente ver a tua ação como uma seta, uma direção, é um bom ponto de vista para se dizer quando é que é a revolta e o leão. Facto, O leão vai aparecer. Sim, porque quer dizer, porque, enfim, ainda que eu entretanto me tenha despedido lá do escritório, quer dizer, a verdade é que durante muito tempo até continuava a fazer sentido. E quando é que deu esse clique? Como é que deu esse clique? Ao contrário do que possa parecer, eu não sou uma pessoa muito impulsiva em muitas coisas e como tal, isto foi muito pensado, quer dizer, eu simplesmente não acordei e pensei, está na hora. Enfim, foi algo que, enfim, comecei a pensar seriamente naquilo que estava a fazer, não é? Enfim, lá está, a utilidade que isso tinha para mim, não é? O tempo que me faltava, portanto, o que é que eu posso retirar daí, o que é que eu não podia,
o que é que, enfim, quais eram as alternativas, não era? Na altura estava a abrir as bolsas de doutoramento, não é? Portanto, enfim, eu no fundo o que, enfim, Foi um acumular. sim, Foi um acumular. foi, Havia uma oportunidade, foi um portanto, conjunto. eu gosto de falar muito num livro que eu, enfim, pelo qual eu tenho um carinho, que é O Papillon, certo? Que é o meu livro e lê-se muito bem. Enfim, que é uma história, não sei se estão a par, mas Explica. Nunca Para li o quem livro, não- mas vi não o leu. filme antigo. Muito giro. mas o filme não é nada comparado com o livro, como qualquer Nice. snob diria, mas pronto, enfim. A história basicamente trata de um senhor francês que foi preso injustamente, diz ele, mas isso nunca se sabe, e é enviado para uma colónia penal. Pronto, que a França, como império colonial que era, não é? Tinha várias colónias penais espalhadas, neste caso era na América Central e do Sul. Portanto, ali no Suriname, na Guiana, etc, etc. E basicamente a história dele, portanto, o livro é umas 700, 800 páginas, certo? E é a história dele, enfim, que entretanto abrange anos e anos e décadas, certo? Dele a tentar fugir. E é só isso, é só ele a tentar fugir. E algo que eu admiro nisso, e enfim, não é que eu transponha isso de forma direta para a minha vida, mas algo que acho que fica muito evidente, que é, reparem que ele demora anos e anos a conseguir voltar para a França. Peço desculpa pelo spoiler. Mas ele lá consegue. E ele demora anos e anos. Aquilo é frustrante, porque depois parece que consegue e depois afinal não, e depois acontecem imensas coisas pelo caminho. Mas é algo no qual ele tem uma fixação muito específica, não é? Ele, em cada dia daqueles 25 anos, ele diz: eu vou voltar para a França. Eu vou voltar para a França. Eu não sei como é que isto vai acontecer, eu não sei o que é que vai acontecer para isto, mas eu faço questão de facto, voltar para a França. E há uma parte em que ele é posto a solitária durante imenso tempo, de género, um tempo completamente inaceitável. Eu não sei se foram anos, mas acho que sim. Estava numa solitária. E nota-se pelo escrito que a única coisa que o fazia continuar era a ideia: não, eu vou sair daqui e vou para a França e vou voltar para a França, certo? E eu acho que, não sei, eu acho que esse pensamento é algo que, enfim, todos nós poderíamos aprender um pouco com isso, talvez, não é? Que é a ideia de que, nem sempre é possível. Portanto, quando eu digo isto, não é? E talvez para dar cabo desta ideia de guru espiritual, não é? Eu não estou a dizer que assim que a pessoa percebe, não, isto não faz sentido, que largue tudo e que vá para as Bahamas, certo? Não é isso que eu vou dizer, percebeste que isto já não funciona para ti, certo? O que é que podemos fazer, certo? Pronto, para onde é que eu quero ir? Certo? Este é o primeiro passo, para aqui. E depois, estou aqui, eu quero ir para aqui. O que é que posso fazer? E o chato da vida é que muitas vezes a resposta é: por agora nada. Por agora não podes fazer nada. E essa foi a resposta dele durante anos, né? Exatamente, é isso, quer dizer, porque ele, estando preso numa solitária, ele tinha completamente zero controle. Ele de facto faz imensos planos e mirabolantes, certo? Mas preso numa solitária não há nada que ele possa fazer, não é? Ele tem zero hipóteses, ele não tem hipóteses. Mas sabe que ele ali para sempre não fica. Ele tinha um tempo específico que lhe tinham dito. Ele sabe que para sempre não fica. Mas a questão é essa, é que enquanto ele está ali, ele está a pensar: assim que for possível, faço isto. Eu acho que não sei quanto tempo vai demorar, isso. mas assim... É tal e qual isso. Eu acho que ele diz isso várias vezes, quer dizer, eu não sei quanto tempo é que isto vai demorar, e nem sei como é que vou fazer isto sequer. Mas eu vou conseguir. Eu acho que é algo que, não sei, que acho que é uma lição que podemos, de certo modo, retirar. Ser resiliente e que realmente às vezes não fazer nada pode ser a melhor mas não é solução. só a resiliência, porque isso cheira-me a gruta. Não, Mas existe determinação aí. Mas é muito difícil, é engraçado. É muito difícil porque parece um sentimento, né? Eu acho que é mais a mentalidade de esperar até ao momento certo. Esperar pelo contexto certo. Porque tu não queres ir tentar para ir para um sítio para depois correr mal, não é? Eu acho que, como tudo na vida, não é? Acho que é um equilíbrio entre ter-se a vontade e a coragem para se tomar um passo, mas não fazê-lo só porque sim. Seria parvo se eu, antes de me candidatar ao doutoramento, digamos 6 meses antes, se eu me tivesse despedido, só porque chega. Pronto, estou a dizer que eu sequer estivesse a ponderar isso, mas se eu por acaso estivesse, certo? Seria parvo, não é? Porque
como é que eu vou, sei lá, a pagar uma renda durante 6 meses, certo? Eu tinha Exato. de ficar ali, eu não tinha outra hipótese que não ficar ali. Portanto, a questão é essa. Achas que o camelo está relacionado com isto? Achas que... Está. Eu acho que em sentido amplo, o camelo também é isso. É não só, de facto, pagar o preço, entre aspas, por aquilo que nós queremos, porque sem dúvida que é parte disso, mas também, não é? Acho que isto também está incluído, porque se é mesmo isso que nós queremos, se é mesmo isso, vais fazer literalmente aquilo que for preciso. Isso inclui estar quietinho durante 1 ano, ou 2 ou 3. Lewis, if I could find a way to get off this island, would you like to come with me? Oh, yes, of course. Your life is your life. Don't let it be clubbed into dank submission. Beyond the watch. There are ways out. There is a light somewhere. It may not be much light, but it beats the darkness. Beyond the watch, the gods will offer you chances. Know them. Take them. He can't beat death, but he can beat death in life, sometimes. And the more often you learn to do it, the more light there will be. Your life is your life. Know it while you have it. You are marvelous. The gods wait to delight in you. Há um gajo que eu acho que ainda não falei nesse podcast, que se chama Friedrich Nietzsche. Acho que eu ia falar. Exatamente. E que ele tinha uma ideia que é bastante interessante, já foi formulada lá atrás, Spinoza, Schopenhauer, e que tem um quê dessa coisa meio que sentimental, que não se sabe muito bem explicar, mas também não é propriamente a ideia grega de nós termos aqui um lugar predestinado na Terra. Exatamente. Sim. Que é a vontade de poder, que ele chama. Eu gosto mais de como Spinoza chama, potência de agir, acho muito mais piada. Portanto, eu vou usar a expressão potência de agir a partir de agora. Que basicamente a ideia dele, de forma simples, é todos os seres, e aliás tudo, a ideia meio megalômana, ela é enorme, que é tudo aqui procura mais de si próprio. Obviamente que aí nós caímos outra vez, o que é esse si próprio. Mas não, eu diria que não é para se perguntar muito, é simplesmente olhar como as coisas se organizam, porque ela faz parte do próprio conceito de vontade. Então, nesse caso, a potência de agir do Papillon seria voltar para a França. Exatamente. Isso faria o Papillon ser mais dele próprio. Ele é mais Papillon na França do que ele é na ilha. E essa ideia de... será que é isto? E aqui voltamos a toda a discussão de máscaras e essa história toda. É mais um Miguel a dar aulas do que é um Miguel fora delas? Porque há essa potência de agir? É assim, tudo é difícil. Porque acho que aqui posso voltar um pouco àquilo que estava a dizer antes, não é? Que, no fundo, enfim, todos nós temos várias facetas, certo? Isso está claro, e várias máscaras, se quiserem, mas é como eu digo, quer dizer, são parte de nós, portanto, acho que é complicado imaginar máscaras individuais, se quiserem. É como se todos fossem uma amálgama, certo? E apenas escolhemos pôr na cara uma certa parte, certo? Pomos um pouco mais para cima e vê-se esta parte. Ou então, neste contexto, cá metemos para o lado e é um pouco mais aquilo. Enfim, eu não sabia, não é? Como é que ia correr quando quis dar aulas, eu não fazia ideia. Giro. A verdade é essa, eu não... Sei lá, eu tinha muito interesse, tinha muito entusiasmo. Era só uma suspeita. Quer dizer, sim, quer dizer, reparem, não é que... Pronto, uma coisa é querer fazer, eu isso sempre soube que quis, certo? Mas outra coisa é de facto saber sou bom nisso. São duas coisas muito diferentes. E acho que a experiência mais perto que tive disso foi, enfim, quando explicava a matéria a alguém, não é? Portanto, estava ali a falar e até gostava, de facto até gostava. Mas é muito diferente estar a falar
para alguém sozinho e para uma plateia de pessoas, não é? Para um grupo de 20 e tal pessoas, 20, 30, 40. Portanto, a barreira não sabia se ia ser bom ou não, certo? Agora, eu queria. Isto para dizer que... Não, é assim, eu acho que, em certa medida, isto para dizer o quê? Se aquilo não fosse eu, gosto de pensar, não sei se é verdade, mas não sei se iria correr tão bem. Porque, enfim, é algo que eu faço com muita naturalidade. E, enfim, isto... Pois, exato. Enfim, não estou a dizer que sou ótimo ou que sou péssimo, eu não faço grande ideia. Mas, enfim, se ainda não me despediram, muito mal não há de ser. A questão é verdade que eu pensei nisto, é verdade que eu pensei como é que eu havia de fazer isto. Mas, ao mesmo tempo, é algo que me foi relativamente natural, eu acho. Quer dizer, claro que fui experimentando e até hoje, claro que não tenho tudo completamente nailed down, como é óbvio. Também estranho seria se eu tivesse. Mas acho que é algo em que eu me sinto mais ou menos confortável a fazer experiências, a tentar coisas de forma diferente. E nesse sentido acho que essa parte da máscara, que é algo meta, acho que paradoxalmente também é parte do material e não só do formal. Portanto, acho que em certa medida, não é? O gosto que eu tenho por pensar nisto, por experimentar, por ver como é que funciona, enfim, por esta interação acaba por ser parte dessa máscara, mas também é parte de mim. Quer dizer, eu acho que é como se eu tivesse metade da peça do puzzle e a outra máscara fosse a outra metade. E com isto, enfim, não estou a fazer alusão à ideia aristotélica de que é isto que eu... Não é? Até para aqui que eu estou, não é isto que eu estou a dizer. Estou a dizer que as características que eu tenho encaixam relativamente bem nisto. E neste trabalho. E acho que talvez também gosto de dizer isso. Então, sim. Existe uma coisa de... Tu tens essas características, então quando tu fazes, tu sentes-te bem. Mas então tu achas, Miguel... Porque com base nessa ideia, a gente poderia pensar o seguinte. Então, se são determinadas características, nós podemos discutir se são biológicas, se são genéticas, se foi através do meio que te envolveu, etc. Mas pronto, são características e pela forma como tu expões as tuas ideias, elas, assim, estão aí porque são meio que sorte, não é porque estão na minha alma ou coisa parecida. Foi um conjunto de fatores externos e que não fez parte de mim ou da minha vontade. Elas me compuseram, né? Formaram esse Miguel com essas características. E que eu encaixei, por causa dessas características, encaixei muito bem nesse tipo de papel e então daí senti alegria. Então a minha pergunta é, será que então o nosso lugar simplesmente é a fazer qualquer coisa que nós somos bons? Porque no sentido, imagina o seguinte, imagina que eu cozinho muito bem, sou um cozinheiro exímio. Uma maravilha, tudo que eu coloco na mão é uma delícia, as pessoas choram por mais. Só que há um pequeno detalhe, eu detesto cozinhar. Isso pode acontecer? Pode sim, senhor. Porque aqui a questão é essa, é que lá está, e é por aí que eu queria fugir um pouco desse lado aristotélico, não é? Eu não estou a dizer que todos nós temos, sei lá, assim, um baixo relevo em nós que encaixa numa qualquer ranhura ou orifício. Não é isso que eu estou a dizer. Eu acho que, enfim, acho que em certa medida todos nós temos mais ou menos o espaço para fazer aquilo que nós achamos melhor. Aqui a questão é, e é algo que eu ainda não tinha mencionado, mas eu também queria muito isto, e queria muito isto não por achar que seria bom, mas, enfim, por questões que, enfim, por um lado... Então se calhar Então, é um onde misto. que veio? É porque se calhar não é imputado então completamente essas determinadas características. Existe aí uma vontade ou existe qualquer coisa. Existe, sem dúvida, quer dizer, para além. Aqui, pronto, mais uma vez podemos discutir se é biológico, se é do meio. Mas acho que em primeiro lugar, não é? A ideia de ter uma carreira a pensar coisas e a escrevê-las pelo tipo de pessoa que sou, portanto, não há muito, enfim, não há nenhuma outra forma que eu possa dizer isto, mas o tipo de pessoa que eu sou é o tipo de coisa que eu gosto de fazer, portanto, independentemente de ser bom ou não. Portanto, eu gosto disso. E isso é um grande fator. E depois, quanto à parte das aulas, a verdade é essa. A verdade é que quando comecei a explicar coisas a pessoas, comecei a perceber que era algo que
me dava algum gozo, não é? Que me sentia, enfim, útil, ou pelo menos realizado, a fazer alguém perceber alguma coisa. Género. Ok, é como se estivesse, no fundo, a ajudar a pessoa, certo? Portanto, há aqui o papel, não é? Portanto, tens isto. Está percebido? Sim. E depois a pessoa repete isto. E isso é bom, isso é um bom sentimento, não é? Quer dizer, uau, ok, pronto, esta pessoa agora já pode andar nisto sozinha. Já não precisa de mim para nada. O que é bom, não é? Porque, enfim, porque é sinal que eu consegui fazer bem o meu trabalho, porque de repente esta pessoa conseguiu dar-lhe as ferramentas para fazer isto sozinha. Portanto, já não precisa de mim. E com sorte podes pegar isto a alguém. E por aí fora, certo? Portanto, é no fundo o que eu gosto. Quer dizer, isto pode parecer paradoxalmente muito utilitário, não é? Porque não é sobre. Porque não tem a ver necessariamente. Claro que é muito importante e gosto muito, mas não é só a relação em si, certo? Não é só isso. Claro que é também, e grande parte disso é. Senão isto das aulas por Zoom era exatamente a mesma coisa. Desse ponto de vista. Acho que há algo muito, muito especial. Muito. Sim, é um bom sentimento, não é? Quando estamos a explicar isto a alguém e pronto, a pessoa de repente percebe sozinha, não é? Ok, pronto, isto é assim. Depois, pronto, olhem, ela vai usar isto na vida dela para alguma coisa, ou não. Mas se algum dia, sei lá, por algum motivo precisar, tem isto. E fui eu que ajudei. Well, hi, folks. Here's the zinger of the day. No such thing, bad student, only bad teacher. Teacher say, student do. Yeah, Tom Bikes. Eu gosto muito de fazer perguntas ontológicas a todos os convidados. Eu sinto que quando eles aparecem eu pergunto quem és tu, e provavelmente todas as minhas perguntas são à volta dessa primeira pergunta. E aqui falando um bocadinho daquilo que estavas a falar, do papel do professor, eu vejo um grande encanto nisto. Porque, enfim, e dessas coisas de esse prazer que tu não sabes explicar muito bem por fazeres as coisas, eu tenho um bocado com isso, de uma veia artística ligado com filosofia, mas não só, poesia, enfim, eu gosto dessas coisas. E quando eu vim cá para o Algarve e perdi contatos com os meus amigos de Lisboa, eu senti uma grandíssima falta disso, tanto que chateei longamente o Miguel pelo WhatsApp a mandar pensamentos, etc. Enfim, até que surgiu esse podcast exatamente para dar um certo tipo de vazão a essa necessidade que eu não sei explicar de onde é que vem, mas a verdade é que ela está cá e portanto eu vou atrás disso e eu sei que aquilo que eu concluí isso faz parte do Fábio, não porque, ou se calhar sim, mas a prova dos 9 para eu chegar a essa conclusão foi a falta. Não foi propriamente eu saber que o sentimento do Papillon de eu tenho de chegar lá, eu não estava a pensar nisso. Fiz os meus objetivos aqui, mas a falta atacou-me. Foi aí, pronto. E aí comecei a chatear os meus amigos do Algarve. Falar, não, é ficha. Tipo, eu sou o gajo chato, tô no meio de uma festa, toda a gente... Olha, sabiam que a potência de agir do Nietzsche... Tudo. Tá calado, né? Tipo, shut the fuck up, deixa-me divertir-me, qual é a tua? Não, porque a fase do camelo... Tu é que és um camelo. Já não estás... Enfim... Desculpa, Fábio, mas sabes que já não estás lá no 13, portanto... Exato. Os tempos acabaram, pá. Então, enfim, se calhar também a falta de aceitação disto, não sei. Mas disto nasceu o podcast e eu concluí que eu quero fazer isso, seja onde for, e falar sobre ideias o resto da minha vida. Pelo sentimento de falta. Enfim, fazendo essa parte de pessoal à parte, eu também acho que algo despertou, porque quando eu penso de onde é que a filosofia apareceu na minha vida, não foi de nenhum tipo de familiar e nem propriamente de nenhum contexto. Isso é que eu acho que é mais mágico nessa história pessoal. Eu lembro-me perfeitamente que foi numa sala de aula e foi assim, logo na primeira. Eu comecei a ouvir sobre filosofia, comecei a ouvir sobre Sócrates, comecei a ouvir sobre a etimologia da palavra filosofia, amor por sabedoria, e por alguma razão eu estava extremamente concentrado e a prestar atenção pela primeira vez na minha vida. Parei de fazer o que eu estava a fazer e foquei. De facto, investo nisso. Enfim. E pronto. E até que um dia, uma coisa que eu acho que foi essencial alimentou isto. Que foi uma professora
que um colega meu estava a acusar-me de estar a copiar de um colega ou assim. E a professora, tipo, simplesmente do nada disse: não, o Fábio não está a copiar e porque eu sei que o Fábio, ele fez um elogio giro, ela disse qualquer coisa como porque eu sei que o Fábio sabe pensar. Se há alguém que sabe pensar nessa sala é o Fábio. Não sei, mandou-lhe uma bujarda desse género. Tanto que eu não me esqueci desse elogio até hoje. E, obviamente, afaga o ego, etc. Pode ser. E pode ser que aí eu tenha encontrado, e aí acaba todo com o meu romantismo de finalmente fui. Colocou o holofote foi para o Fábio nesse momento, não é? E se calhar aí eu. Uau, filosofia é a minha praia. Podemos discutir isso. Mas o fato é que uma coisa é indiscutível. Esta professora foi importante. Concluindo. Eu acho que os professores têm algum certo tipo de papel. Isso parece que não é nenhuma novidade, mas é giro para mim, porque é pessoal. Tem alguma novidade, tem alguma coisa a contribuir para essa história de formação de personalidade mas tem, e tem. formação de quem tu és. Tem, sem dúvida. Eu acho que, enfim, não fala tanto no ensino superior, porque é um caso muito específico, e falando mais, enfim, ao nível, enfim, de primária, de secundário, enfim, tive uma boa educação, eu não digo que não, mas apesar de tudo, acho de facto que seria interessante, por um lado, repensar-se um pouquinho a forma como as coisas são feitas, porque e é algo que eu noto por vezes, enfim, quando o Erasmus chega, não é? Já no fim do seu percurso académico, não é? Provavelmente vão começar a trabalhar a seguir, não é? Claro que não são todos, mas e pronto, e certamente ou no trabalho, claro que não, mas não sei, mas às vezes parece-me que isto não é mal deles, claro, isto é um problema social mais geral, que é, pergunto-me se não seria possível talvez fazer-se as coisas de outra forma numa fase, portanto, estou a falar de secundário, não é? E de primário, não é? Porque acho que é como dizes, Fábio, não é? Esse tipo de coisas é extremamente importante, porque é isso, porque repara, no teu caso, se calhar foi uma fagulha que incendiou o teu amor pela filosofia, não é? Portanto, foi. Exato. Foi aquele toque, e provavelmente porque te sentiste ouvido e porque te sentiste, enfim, relevante. Isso é muito giro, sim. Não é? Porque pela primeira vez, não é? Houve alguém que disse isto. Existia um reconhecimento, não é? Exatamente. E numa coisa que tu gostavas, ainda por cima. Exato, portanto, houve aqui este encontro, não é? E, enfim, eu sinto que talvez o padrão e o standard enfim, que é transversal a praticamente todo o sistema de ensino ocidental, com algumas exceções, eu pergunto-me se não seria importante, ou se não seria boa ideia, pelo menos tentar-se. Enfim, eu sei que é muito difícil dizer-se isto, e claro que depende muito de pessoa para pessoa, portanto acho que é impossível, porque não há meios, fazer uma coisa pessoal a 100%, claro que não, mas tentar dar mais origem não sei, a tentar-se não padronizar tanto. Ou talvez. Se calhar ter consciência dessa conversa. Sabes, isso está-me a fazer lembrar uma coisa giríssima, porque eu tive um professor no mestrado ali, e ele dizia muito a seguinte frase: a culpa não é dos alunos, a culpa é dos professores. Sem dúvida. Moral da história do Karate Kid, já agora. Não há maus alunos, só há maus professores. Mas portanto, é verdade. Aqui há filósofos, mas também há Karate Kid. Isso também depois fez-me também pensar outra frase que também me disseram numa aula de Constitucional, que estávamos a discutir sobre a democracia, e basicamente estávamos a dizer: a verdade é que, será que a democracia realmente é boa? Aquelas discussões que se têm académicas, e que de repente o professor só diz assim: a verdade, se calhar o problema não está na própria democracia de ter essa liberdade, mas está na educação, de como é que realmente tu vais passar a informação toda bem, para que as pessoas estejam realmente bem informadas e bem educadas para tomar a sua decisão. Isso é uma questão fixe. E realmente isso é bem engraçado, porque isto torna o papel do professor essencial, mas se calhar também ao mesmo tempo dá muita responsabilidade. É verdade, mas é um pouco isso que estava a dizer quando digo que as coisas vão ser menos padronizadas, não é? Porque, quer dizer, no fundo o que se passa é que se entra ali, não é? Que se faz aquele percurso e que depois que se escolhe
uma coisa qualquer. E é de facto igual para todos. E de facto é igual para todos. Mas pergunto-me se calhar não deve ser diferenciado conforme as características pessoais lá da pessoa. E não estou a falar propriamente de inteligência ou de capacidade, não é de tudo isso. É mesmo, sei lá, tentar despertar, no fundo, como essa professora fez contigo, Fábio, não é? Despertar a tua vocação, não é? Portanto, o que é aquilo que gostas mesmo de fazer, não é? Porque lá está, porque é muito fácil nós estarmos a falar aqui do lado do camelo e do leão e da criança. Mas se não sabes sequer o que é que tu queres ou gostas, como é que podes fazer qualquer coisa disso? Não é? Porque isso é uma narrativa, né? Narrativa. Quer dizer, tu aplicas o camelo e o leão isso. e a criança ao que Exatamente. está-se a passar na tua vida. Talvez se não está-se a passar nada, está bem, mas o que isso significa? O que é o camelo? O que é o leão? É É isso, quer dizer, aplicável. E eu de facto não tenho muito isso, quer dizer, eu posso dar um exemplo. Eu, quando acabei o secundário, não é? Sou sincero, eu fui para Direito quase ao acaso. Porque, Eu também, por isso. Com base na... Eu também fui quase ao caso. Pronto, também que estamos todos no mesmo barco. Quer dizer, com base naquilo, naquelas disciplinas nas quais eu era bom, não é? Exatamente. E como é que diz, mas é bem, então... Por que não? Então parece-me Não, que é isto. eu simplesmente olhei para a ficha e eu pensei, antropólogo, não sei o que é que faz, não sei linguista, não sei o que é que faz, não dá dinheiro nenhum. É um Ok, pouco por aí. advogado. Eu já vi algumas séries. Epá, eu sei o que é que esses gajos fazem. Pode ser. É um pouco por aí, quer dizer, há de ser giro. E foi das melhores decisões que eu já fiz. E correu muito bem. Mas um pouco ao caso, eu sinto só que se calhar não tinha de ser assim. Quer dizer, Podia-se ter tido algum acompanhamento. talvez que reparem, pronto, e no meu caso, de facto, até correu bem, mas quantas pessoas depois é que não vão para, Pois. sei lá, emprego X, ocupação Y, por isto, quer dizer, achavam que sim, não é? Parece-lhes, e é mais ou menos isto. E depois as pessoas foram e pronto. E depois um dia, não é? Depois quando se apercebem, não é? Que se calhar aquele faro já não faz sentido, já há muita pouca margem para o leão, não é? Padronização, isso realmente é um ponto interessante porque eu acho que envolve duas coisas. Primeiro é que eu acho que a padronização vem de realmente tu estás a dar aula a um conjunto de pessoas. Aquela uma hora tu tens que estar a falar É verdade. para 20 pessoas ao mesmo tempo, se não mais. Há pessoas que até dão aulas para 40 ou 50 pessoas ao mesmo tempo e que realmente estão todas a jogar o seu próprio jogo linguístico. Como é que se tu escolhes uma forma de dar a matéria, tu se calhar só estás a conseguir falar ou chegar a 5 pessoas. Bem, é assim, eu aqui tenho de fazer alguma distinção entre o ensino superior, não é? Sim. Que são pessoas mais velhas e, de facto, crianças, não é? Eu acho que no ensino superior, não é? Acho que fazer aulas participadas, não é? E que pressupõe que as pessoas tenham lido e que tenham estudado as coisas antes de vir para a aula. É uma E que ótima... querem. E que Isso também é querem, importante. exatamente. Mas, de facto, isto está tudo ligado, não é? Porque todos ganham se as pessoas estiverem só lá porque querem. Porque a questão é essa: as pessoas que querem lá estar sentir-se mais motivadas para o fazer. Are you ready, quartet? All right, let's go. Ele não é professor de matemática, de história, de geografia. É um professor de espantos. O objetivo da educação não é ensinar coisas, porque as coisas já estão na internet, estão por todos os lugares, estão nos livros. É ensinar a pensar. Okay. All right, now here is the question. Eu estou-me a lembrar de uma coisa interessante. Há dois filósofos brasileiros, que é um dos 13 mosqueteiros a fazer sucesso agora, os filósofos pop, como dizem, que eles têm visões políticas bastante diferentes. Considera-se que um é mais de esquerda, o Leandro Carnal, e o outro mais de direita, que é o Luiz Felipe Pondé. Mas uma coisa é muito engraçada, porque ambos dão a mesma solução para os problemas que se vive na sociedade, de polarização, principalmente no Brasil, de estar demasiado polarizado, problemas de as pessoas desentenderem-se, fake news. E essa solução que ambos dizem é educação. Sem dúvida, concordo. Há que se investir na educação. Mas é engraçado, porque quando eu ouço eles dizerem isso, não estou a imputar a eles, estou a dizer a minha opinião,
eu penso que eles dizem isso neste sentido. Se as pessoas estudassem, elas perceberiam que eu tenho razão. Sendo que a opinião dos dois não são a mesma. Mas se as pessoas estudassem, elas chegariam à conclusão que eu tenho. Isso é muito engraçado, né? Porque parece que toda a gente a dizer que a solução é a educação estão a pensar em coisas diferentes, afinal. Sim. Sim, repara, mas aqui a questão é que para mim, não é? Toda esta questão do pensamento crítico, digamos, não é? Tem de facto a ver com isso. Eu concordo com eles, não é? Porque a questão é, mais do que ensinar factos X, não é? Isto é algo material, não é? Isto é algo específico, não é? Estamos a ensinar que isto foi assim, o que isto é assim, seja aquilo que for, certo? Isto é algo que é material. Diz-nos o que é isto. Mas a parte, digamos, processual não está lá, quer dizer, como é que pensamos nisto? Como é que chegamos a isto? Como é que interpretamos isto? Como é que lemos isto, certo? Isto são tudo processos, são formas de pensamento. Enfim, eu estava aqui a pensar que estava a enrolar muito agora naquilo que disse agora, mas eu acho que é isso na verdade, que é mais do que ensinar as coisas materiais, e que de facto são importantes de facto, e eu não digo que não, mas acho que também acho que é mais importante, ou tão importante, esta questão de formal, não é? Portanto, como é que pensamos, mais do que saber isto, como é que pensamos nisto? Como é que nós, quando temos um certo assunto, um certo problema, uma certa questão, como é que pensamos nisto? Mais do que propriamente saber que isto foi assim, ou que isto assim, ou que isto assim. Portanto, eu acho que essa parte, e quando eu digo espírito crítico, tem um pouco a ver com isso. É como é que nós devemos refletir, como é que nós devemos pensar sobre as coisas. É claro que se pode fazer sempre o argumento, não é? De que, mas isso aí estás também a incutir algo que não é material, mas é formal e vai dar ao mesmo. Eu gosto de pensar que não, sabem? Eu gosto de pensar que, em certa medida, alguém que o faça como deve ser vai sempre deixar algum espaço para a própria pessoa acabar por ela também inventar o seu próprio critério formal, se quiserem, de pensamento. Eu acho que faz sentido, principalmente se nós formos pensar, enfim, a escola antigamente e as instituições de ensino, eles eram uma forma das pessoas chegarem até o conhecimento. O conhecimento esperava por elas lá desde a academia do Platão, em que não estava lá na praça pública, estava lá na academia. Quem quiser vai para o Liceu do Aristóteles, vai estudar os estoicos. Portanto, estava lá naquele sítio, centrado, físico, local físico. Bem, hoje em dia a gente encontra tudo na internet. Nós vivemos na verdade numa inundação de informação. Verdade. O problema é processá-las. Sim. Pois, e atualmente temos algoritmos a processarem isso por nós. Isso é, se calhar, a parte mais assustadora. É que realmente não dá para ter um pensamento crítico quando não tens a informação toda. Mas enfim, eu acho que isso, de facto, só demonstra a importância que é ter estas formas, não é? Ter estes processos. Porque temos cada vez mais informação, não é? Portanto, acho que parte desse processo é saber como é que a filtramos, como é que a averiguamos, não é? Como é que sabemos que é verdadeira. Quer dizer, há algo que eu acho... Isto a considerar que existe uma verdade. Sim, certo. Isso é verdade. Enfim, acho que a verdade que faz mais sentido para a própria pessoa. Enfim, sem querer albitrar quaisquer juízos de valor sobre essa verdade. Mas mais do que isso, não é? Por exemplo, algo que me deixa, enfim, não é irritado, mas algo que eu acho sempre muito insólito, que é esta moda agora de termos sites que são fact-checkers ou o polígrafo, por exemplo. Reparem, eu não consigo ficar zangado, entre aspas, com isso, porque eu reconheço a boa intenção, certo? Portanto, claro que a intenção é boa, e eu não digo que não, é certamente. Mas quer dizer, não é algo diferente de qualquer outro órgão de comunicação social que está a apresentar uma subversão dos factos, certo? Portanto, isto é uma daquelas coisas que não se pode mudar por decreto, não é? De facto, é algo que em direito se diz, não é? Que há coisas que não se mudam por decreto. E a verdade é que, enfim, que as fake news e todo o problema de saber o que é verdade e o que é que não é algo que não se resolve por decreto, leia-se por polígrafo, por A, B ou C que faz fact-check. A única pessoa que pode resolver isso é o próprio.
É a única pessoa que consegue resolver isso. Portanto, o trabalho é nosso de ir Sem verificar dúvida. Sim, sem de dúvida. facto as informações. Portanto, é o trabalho do ouvinte verificar as barbaridades que eu ando para aqui a dizer. Claro. Se percebeu mal, Como é a óbvio. responsabilidade é sua. Mas eu acho que Tu isso, não achas- antes disso tem que haver sempre uma vontade de fazer isso. Que eu acho que é esse o problema, é que com os algoritmos nós cada vez mais estamos tão facilitados que nós já nem verificamos. Nós dizemos só, ok, isto é informação, epá, há tanta mais informação, não me apetece estar a verificar as 900 páginas do Google a ver se isto é verdade ou não. Vamos ficar só pelo primeiro resultado. E eu acho que essa vontade e o excesso de informação deprime qualquer pessoa Pois é. a querer procurar essa verdade. Sim, eu isso quero é complementar, aqui que é na forma como eu penso, e isso vê-se, enfim, estou a pensar em cenário bastante no Brasil. A maior parte das informações, tanto para o bem quanto para o mal, há canais brutais a trazer informação para as pessoas e a fazer pesquisas incríveis. Estou a pensar no canal Nostalgia, estou a pensar aqui no Jovem Nerd, que faz também coisas maravilhosas. O canal do Átila, que faz parte disso, ele tinha um canal do YouTube em que fazia verificação de como é que seria possível nesse filme da Marvel o Thanos ter esse tipo de poder. E hoje em dia ele é um dos maiores comunicadores do estado do Covid no mundo. É um youtuber. Óbvio, ele não é um youtuber qualquer, atenção, ele é de facto doutorado em virologia. Mas ele não estava a fazer esse trabalho, ele estava a fazer vídeos do YouTube. Percebes? Ele estava a fazer vídeos do YouTube a falar de canais da Marvel. E ele tinha outros papéis fora, mas o que eu vejo é que de repente existiu um enorme serviço público, que se calhar é em resposta de uma enorme carência de terraplanistas e whatever que começaram a aparecer, e que foram pessoas que começaram a fazer coisas na internet. E aí os académicos estavam a escrever em revistas que só eles liam. Portanto, se calhar eles fizeram falta falando na praça. Eu acho que, no geral, o papel da academia, não é, no fundo, estar próximo das pessoas, não é? Porque ela serve para alguma coisa, apesar de muitas pessoas acharem que não. Mas a academia tem uma função muito, muito útil, muito importante, não é? Que, enfim, falando do meu ramo, não é? Eu tenho, talvez, o sentimento um pouco idealista que pode contribuir para fazer o mundo um lugar um pouquinho nada melhor. E acho que, sendo verdade no meu campo, acho que a verdade em qualquer, enfim, ramo de investigação científica, não é? Quer seja nas humanidades, nas ciências exatas, quer dizer, o objetivo último de qualquer académico deve ser esse, não é? Daquilo que ele deixa para trás, aquilo que ele deve deixar para trás, é isso, é saber que o trabalho da vida dele levou a que as coisas, a que o mundo, a que a humanidade estivesse, um pouquinho nada melhor do que antes. Não será isso responsabilidade de todos, no fundo? Verdade. Sem dúvida uma conversa boa e gira. Eu gostei mesmo muito deste episódio. Não estava nada à espera do caminho onde nós fomos. Um bocado mais ou menos. Mas obrigado por te termos aqui e pronto, esperemos que te consigamos convidar mais para o futuro para voltarmos a conversar. Bem, enfim, eu agradeço o convite, foi muito divertido, foi ótimo. Espero que as pessoas, enfim, se estão a ouvir isto agora, porque, enfim, chegaram até aqui, mas espero que tenham gostado daquilo que eu tenho para aqui a dizer e pronto, e se me quiserem convidar mais uma vez, algures, terei todo o gosto de vir. Comentem no Instagram, sigam-nos. Nós estamos com mais subscritores no Spotify do que no Instagram. Não sei o que é que se passa. Portanto, esse é o momento. Eu vou ter de pintar o meu cabelo de verde. O que é que eu vou ter de fazer aqui, malta? YouTuber! Não é? Porque, enfim, Eu gosto de vias, pá, gosto de vias. Se calhar é isso. Segue-nos lá no Instagram e faz-nos essa vontade. Eu acho que nós também devemos estar no Facebook. Ninguém mais usa Facebook, não é? Mas façam isso. Estamos façam no isso. Facebook, eu estou a tratar Estamos disso. lá, tu estás a tratar disso. Também estamos mais ou no menos, Twitter. sim. Twitter, Estamos, não é? no Twitter menos, mas estamos lá. Temos Isso. uma conta. Então vão lá, comentem, digam o que acharam do Miguel. Podem dizer porcaria, nós não dizemos a ele. Enfim, Eu aceito, pode ser justo. E
muito obrigado por virem até aqui. Eu ainda estou a convencer o Dudu de chamar-vos cavernantes e cavernantas, porque achei uma piada desgraçada isso. E continuem a ecoar. Whoa, man, those were the cool jazz stylings of the hip Larry Elgin trio, friend. And now a word from our sponsors. Vamos. Não vamos meter esta parte, como é óbvio. Não? Ok. Fica só. Fica para nós. Referência para nós. Passa isto. Ou para o Patreon! Isso era... Por 5 paus! Thank you for tuning in this evening. And that's all, folks.